Para reforçar esse propósito, temos a imensa alegria e imensa honra de contar aqui conosco com a presença e criador do Fórum Econômico de Davos, professor Klaus Schwab. Davos virou referência nas discussões políticas, econômicas e sociais, reunindo chefes de Estado, ministros da economia, presidentes dos bancos centrais e empresários de todo o mundo. É esse exemplo que nós nos miramos para lançar o Fórum da Competitividade e que nos espelhamos para que esse encontro se torne perene na agenda nacional. Vou fazer um parênteses. Eu espero poder ver ainda a não necessidade depois de fazer esse fórum. Eu quero custo Brasil zero, gente. Klaus tem se tornado o principal stakeholder do debate econômico de Davos. Desde a sua concepção em 71, sua liderança foi capaz de conciliar esforços de diferentes partes do mundo, em um evento repleto de colaborações e iniciativas vindas de diferentes partes do planeta. Klaus tem o doutorado em Economia pela Universidade de Freiburg, graduação em Engenharia pela Swiss Federal Institute of Technology e mestrado em Administração Pública pela Kennedy School of Government de Harvard University. Em 1972, tornou-se o mais jovem professor da Universidade de Genebra. Muito obrigado pela sua presença, professor Klaus Schwab. Por favor. Bom dia. Prezados amigos, primeiro eu quero agradecer ao Dr. Gerdau por sua gentil apresentação. É um enorme prazer e uma honra estar aqui para mim. Esse fórum reflete muito do meu impulso institucional e pessoal, porque reflete um conceito que significa grandes desafios no nível global e nacional que só podem ser resolvidos se nós reunirmos todos os stakeholders da sociedade global, especialmente as empresas e os setores da sociedade. E eu tenho outro interesse, porque foi em 1979 em que nós tivemos a primeira discussão sobre competitividade global. O primeiro relatório foi publicado anualmente. E também a primeira vez que isso foi integrado na ideia de competitividade, não apenas como produtividade, mas também como outros fatores, como o suporte do governo, o clima social e etc. Prezados amigos, nós estamos num ponto histórico do desenvolvimento. E eu quero mostrar a vocês as forças disruptivas que enfrentamos no momento. Não só confrontando, o mundo está confrontando não apenas uma crise múltipla, nós estamos também em um ponto de virada na história, onde a própria sobrevivência da humanidade está sendo questionada. Somos confrontados com múltiplos riscos existenciais. Alterações climáticas podem dizimar o planeta. E nós temos um tempo muito curto para endereçar essa questão. E agora? Agora, a inteligência artificial pode resultar em uma singularidade desastrosa. Sem falar, especialmente vindo da Europa, sem falar na imensa destruição causada pela guerra, o que pode levar a uma distopia nuclear. Então, quais são as forças por trás da transformação disruptiva? Eu vou enumerar 4 forças. Primeiro, a transformação econômica. Nós temos que passar da situação atual para uma economia verde e biológica. A transformação energética exige
que nós... Imaginem, se nós pegarmos o Acordo Climático de Paris, e nós quiséssemos ser carbono neutros até 2050, se nós estamos supondo que a economia vai continuar a crescer pelo menos em 3%, significa dobrar o PIB global até 2050, mas ao mesmo tempo congelar o consumo energético. Por outro lado, também temos que passar de carbono a renováveis e temos que descarbonizar o nosso ar. Aqui eu gostaria de sublinhar como o Brasil, com uma situação especial, com uma riqueza especial, pode oferecer uma solução a essa rápida transição da economia mundial. A segunda é a transformação tecnológica. Eu escrevi um livro em 2016 sobre a quarta revolução industrial. Nós agora estamos num estágio onde nós temos múltiplas novas tecnologias que às vezes chegam de forma disruptiva para mudar nossos modelos de negócios, nossos modelos de desenvolvimento nacional. Em um momentinho eu vou retornar a essa força ao mesmo tempo disruptiva e positiva, com muitas oportunidades com a inteligência artificial também. Em terceiro lugar, obviamente, nós temos a transformação política. Nós estamos passando de um mundo unipolar para um mundo multipolar, onde nós não estamos mais tão baseados assim nas regras da lei. Nós criamos instabilidade para os próximos anos. E, por fim, a transformação social. Hoje em dia, a sociedade tem expectativas completamente diferentes em comparação com uma geração atrás. Vamos olhar para a nova definição de competitividade. A competitividade exige que nós queiramos melhorar a competitividade. Se nós quisermos mudar os nossos hábitos, nós precisamos de uma sociedade engajada, a colaboração participativa e ativa da sociedade. Uma sociedade engajada busca capacitar os indivíduos e mobilizar todos os seus recursos humanos. O objetivo dessa sociedade é reduzir as divisões sociais, reduzir desigualdades, proporcionar oportunidades de aprendizado e criar um ambiente onde todos possam melhor desenvolver suas capacidades para contribuir para o desenvolvimento econômico e social. Competitividade não é apenas baseada em inovação de alguns, exige o envolvimento de toda a população para dar suporte ao necessário processo de reforma. Agora, vamos voltar à inteligência artificial. O chat GPT existe há poucos meses, mas já tem um impacto substancial. E se compararmos essa nova revolução, eu vou chamar de indústria inteligente, se nós compararmos com a revolução que nós tivemos com as mídias sociais, um pouco mais de 20 anos atrás, a internet reduziu o custo de distribuição de bens não materiais a zero. Não precisamos mais de sistema de distribuição e de impressão de um jornal, por exemplo. Você pode enviar o conteúdo gratuitamente para todo o seu público, para os seus leitores. E agora, a inteligência artificial generativa irá reduzir o custo de produção de bens não materiais a zero. Pense no que isso significa.
Uma pesquisa da Goldman Sachs prevê que a inteligência artificial generativa pode aumentar a produtividade. Ou seja, é um elemento importantíssimo não só para melhorar a competitividade, mas produtividade. De acordo com essa pesquisa, 7% serão adicionados ao crescimento global, ou seja, quase 7 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Uma excelente oportunidade, mas esse crescimento vem com um custo e pode resultar na perda de quase 300 milhões de empregos, especialmente no setor de serviços. E passar para uma economia inteligente ao mesmo tempo em que se gerencia os efeitos disruptivos no mercado de trabalho será um desafio fundamental tanto para empresas quanto para os governos no futuro. O Fórum Econômico Mundial, na semana passada, conduziu uma reunião a respeito do futuro dos empregos. E existe um relatório já publicado no nosso website, que vocês podem consultar. E não somos pessimistas. A criação distrativa. Na verdade, existem novos empregos que serão criados, mas nós temos que nos preparar para esses novos empregos já a partir de agora. Ao falar... Bom, o que eu quero falar com essa perspectiva geral relacionada à competitividade é que não é suficiente pensar em termos do que nós podemos fazer para sermos melhores. Não. O mundo, depois de passar pelo processo de transformação, ele vai ser completamente diferente. Também nós temos que pensar como é que pode ser o futuro e como é que nós podemos inovar completamente em termos do que nós estamos fazendo hoje. Se olharmos para os fatores em que nós, ou através dos quais nós tradicionalmente definimos a competitividade, vou mencionar 6. O primeiro é tecnologia e inovação. Aqui nós vamos ter, com a chegada da inteligência artificial, uma nova situação. Voltando, vai ser a 4ª Revolução Industrial. E voltando para a 1ª ou 2ª Revoluções Industriais, levou um tempo. E, embora nós pudéssemos copiar os novos produtos, por exemplo, o motor a vapor ou um computador, mas hoje o que é diferente é que na 4ª Revolução Industrial ela cresce tão rápido. É muito difícil você seguir esse crescimento. É por isso que você vê um novo monopólio atualmente relacionado a algumas dessas novas tecnologias. Habilidades e talento. O Fórum Econômico Mundial e nós discutimos, nós precisamos de alguns elementos fundamentais da preparação para a competitividade com o resto do mundo. São habilidades e talentos. Os talentos serão um recurso escasso. Se você tiver uma boa ideia, você vai conseguir capital. Mas você precisa do escasso recurso que são os talentos. E nós estamos hoje em dia não mais na era do capitalismo. Nós estamos na era do talentismo, porque os talentos são o recurso fundamental da economia atualmente. Número 3, a infraestrutura física e digital. Ao olharmos para a economia brasileira, eu também pensei nas histórias de sucesso da Índia. Nós tivemos a Índia Digital, que é um programa que integrou todos os sistemas digitais, dando uma identidade digital aos cidadãos. E hoje,
todos os serviços governamentais estão reunidos debaixo de uma esfera digital. Então, a infraestrutura digital atualmente é tão importante quanto, pelo menos, tão importante quanto a infraestrutura física para nos prepararmos para a economia do amanhã. Em quarto lugar, nós temos o ambiente institucional, o suporte dos governos, que se tornaram muito mais importantes novamente. Vamos olhar para as diferentes políticas da administração dos Estados Unidos, dando suporte a novas tecnologias. A União Europeia, com suas diferentes políticas, como a Europa Digital, Europa Verde. Quinto lugar, acesso a recursos. O Brasil tem uma vantagem, o Brasil tem muitos recursos que o mundo precisa desesperadamente. E, por fim, investimentos. Quando nós comparamos o Brasil com outros países, nós nos conscientizamos da razão entre investimentos e PIB, que nesse país fica abaixo de 20%. O número normal, num país industrializado na Europa, fica entre 20% e 25%. Mas, se você comparar com a Índia, 30%. Se comparar com a China, claro que é uma situação especial, provavelmente acima de 40%. Então, a competitividade deve ser redefinida. E, obviamente, o objetivo é criar uma economia que gere prosperidade. Precisamos de prosperidade e temos que criar uma prosperidade inclusiva. Mas o que nós precisamos para alcançar a prosperidade é maior produtividade. E, novamente, olhando para o Brasil, a taxa de produtividade, especialmente durante os últimos 10 anos, houve um aumento de produtividade bem baixo. Nós precisamos de maior produtividade, enquanto que, ao mesmo tempo, precisamos proteger e melhorar os meios de subsistência de todas as pessoas e regenerar nossos recursos naturais. Como falei antes, nós precisamos que as pessoas estejam conosco ao tomarmos decisões difíceis relacionadas a nos prepararmos para amanhã. Por exemplo, aumentando o investimento nas nossas indústrias futuras, no nosso futuro. Eu sei que há muitas discussões aqui no país sobre a neoindustrialização. E algumas vezes eu me pergunto, porque quando nós pensamos na industrialização, nós ainda pensamos em manufatura. Mas, na verdade, estamos vivendo em uma situação completamente nova. E as empresas e os governos têm que garantir, primeiro, o aumento de produtividade, sustentabilidade, inclusão e resiliência. Com a Covid, nós vimos o quanto estamos expostos a riscos. O Fórum Econômico Mundial publica todos os anos um relatório e as pandemias não são os únicos riscos que podem se tornar realidades e nos atrasar de forma substancial. Hoje em dia, quando nós falamos de competitividade, especialmente da perspectiva de empresas, existem certos novos danos. Eu criei, muitos anos atrás, essa noção de responsabilidade do stakeholder. Capitalismo do stakeholder. Significa que a empresa tem que não apenas servir os shareholders, mas também a sociedade como um todo. E é claro que nós temos que fazer o que nós dizemos que fazemos. E criar
e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e pressionar por esses objetivos, o que significa termos métricas. Eu espero que as empresas brasileiras, eu sei que muitos dos nossos parceiros e membros abraçam essa noção de ESG, governança ambiental, social e corporativa, porque isso reflete não apenas como nós nos comportamos, mas também é muito importante nós atrairmos talentos, os clientes do amanhã, os talentos do amanhã. Nós só trabalhamos para uma empresa se eu souber que ela não está danificando o meio ambiente e que cuida das pessoas. Também precisamos de engajamento social. Temos os ODSs. E não é filantropia. O que uma empresa tem que fazer para ajudar com seu próprio conhecimento a endereçar problemas conhecidos. No Fórum Econômico, nós temos aproximadamente 100 diferentes iniciativas globais, onde nós reunimos empresas e os governos para endereçar problemas específicos relacionados aos ODS. Então, um novo fator de sucesso também é a cooperação público-privada. Quando nós olhamos para o passado e olhamos para as histórias de sucesso, desenvolvimento econômico, a Coreia, por exemplo, Singapura, ou alguns países da Europa, foi com base em uma colaboração muito próxima entre países que conjuntamente desenvolveram estratégias para o crescimento. E precisamos, obviamente, também de um espírito empreendedor voltado para o futuro, que nos permite também criar novas empresas. Ontem, na preparação para a minha palestra de hoje, eu estava vendo quantas empresas empreendedoras existem verdadeiramente que sejam avaliadas com pelo menos $1 bilhão. No mundo inteiro, nós temos 1.200 e só 20 no Brasil. Pensem, se vocês pegarem as 10 maiores empresas mais valiosas do mundo, 4 ou 5 não existiam 5 anos atrás e foram unicórnios em algum momento. Então, nós precisamos facilitar a criação dos unicórnios. E, por fim, o empreendedorismo social. Eu criei, junto com a minha esposa, uma fundação, que é a Fundação pelo Empreendedorismo Social. Nós precisamos incentivar a inovação social, não apenas no movimento top-down, de cima para baixo, mas também de baixo para cima, incentivando as pessoas a se tornarem empreendedoras sociais e para trabalharem, para endereçar questões de desafios ambientais e sociais. Eu quero finalizar dizendo ou perguntando, que tipo de liderança nós precisamos? Eu conheci muitos líderes no mundo inteiro nos últimos 30 ou 40 anos. E é claro que, como professor, eu li muitos livros sobre liderança. Mas, para mim, a liderança atualmente se resume em 5 conceitos principais: alma, cérebro, coração, músculos e nervos. O que significa isso? Alma. Significa que você tem que ter uma missão e uma visão de longo prazo, ter uma bússola para o futuro. Nesse mundo de mudanças, você tem que saber em que direção você está se movimentando. Cérebro. No passado, era basicamente conhecimento vertical. Hoje em dia, trata-se de entender o sistema. Trata-se de uma liderança de sistemas que o líder tem que exercitar. Coração, paixão e compaixão.
Confiança, como nós sabemos, é o capital mais precioso. E a confiança é estabelecida se as pessoas sentirem que você está lá com o seu coração e tem paixão pela sua missão. E músculos, que significa que nós temos que criar impacto. Precisamos ser capazes de traduzir nossa visão em ação. E nervos, hoje em dia, em um mundo com mudanças tão rápidas, nós temos que ter resiliência física e institucional, e também flexibilidade para continuamente nos adaptar. Eu quero finalizar novamente falando do papel especial que o Brasil pode desempenhar. Com o Brasil assumindo a presidência 2024 do G20, e esperamos que em 2025 a presidência da COP, existe uma grande oportunidade de demonstrar ao mundo a liderança do Brasil na condução de uma nova abordagem para o desenvolvimento baseado em uma mistura única de empreendedorismo que gera prosperidade, enquanto também cuida de todas as pessoas e protege o nosso planeta. Muito obrigado.